Olá! Broncas, gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe prometendo uma promoção em troca de um jantar, por exemplo. Essas são situações que as pessoas vivem aos montes, viu? Durante expedientes Brasil afora e indicam que esse profissional está sendo vítima de assédio moral ou sexual. O problema é que a gente não sabe nem como identificar. Você sabe, por exemplo, distinguir uma bronca do chefe de um assédio? É o assédio moral e sexual que está em discussão. Eu trouxe para essa discussão 3 pessoas que entendem bem do assunto. Primeiro é a Juliana Nóbrega, que é professora de empregabilidade e empreendedorismo. A gente também trouxe o Fabrício Oliveira, ele que é psicólogo e especialista em gestão de pessoas, e o Rodrigo Dalboni, ele atua como presidente da Comissão do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, a OAB. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar com uma questão que aí vocês fiquem à vontade, quem quiser começar a responder. O assédio moral é mais comum do que a gente imagina aqui no Brasil? Bom, eu acredito, pela nossa experiência, né, prática, o assédio moral é extremamente comum. E o grande problema, acho que o nosso colega da UAB pode falar um pouco melhor sobre isso, é que do ponto de vista legal é um conceito muito subjetivo, né? E muitas vezes as pessoas são vítimas do assédio e elas não conseguem reconhecer, né, que são vítimas e que elas estão sendo vítimas de algum tipo de assédio. E aí aquele comportamento passa para a barreira e para a questão da normalidade. E é o que a gente não gostaria e que a gente não deseja que aconteça. Como colocou a mesma colega, realmente isso é uma prática que acontece, porque o trabalhador ele fica desguarnecido, muitas vezes, da oportunidade até de reconhecer que aquela prática está sendo envidada contra ele. Né? Como no caso do assédio moral, que normalmente o assédio moral ele é uma prática reiterante de situações que ferem o íntimo do trabalhador, e porque o trabalhador realmente precisa do emprego, não tem outra alternativa às vezes, ou não vê outra alternativa naquele momento, ele acaba aceitando essa situação, aceitando essa prática que lhe é imposta, e no longo do tempo ele vai tendo reais prejuízos psicológicos, e essa prática é muito reiterante no nosso mundo do trabalho. Fabrício. É importante ressaltar que, assim, o assédio moral, ele é dividido, na teoria, né, ele é dividido entre 2 partes. Existe o assédio moral, e o assédio moral organizacional e o assédio moral interpessoal. Na teoria, ela traz o assédio interpessoal, é aquela destruição daquele colaborador que está sempre fazendo uma coisa legal, está se destacando. Então, a ideia da empresa é cortar aquele destaque dele para que ele não tenha uma promoção, uma coisa diferente, né? Explora a capacidade daquele trabalhador ao máximo, Isso. Mas não dá de volta o retorno que ele está esperando. Isso, esse é o assédio moral interpessoal. E o assédio moral organizacional é aquela pressão que a empresa dá, né, para ter mais lucro, né, mais... como se diz, mais dinheiro, mais ganho do suor daquele funcionário, daquele colaborador que não está se dando conta, como os colegas aqui falaram, que ele está sendo, né, passando pelo aquele momento de assédio. Isso também se dá pela ausência desse tipo de debate como nós estamos fazendo, né? Porque é uma questão cultural, onde o trabalhador, como cidadão como um todo, ele tem que estar sendo instado a todo momento com campanhas publicitárias, a própria organização da onde ele trabalha tem que estar inteirada em evitar essas práticas, porque legalmente falando, né, pelo código que é a CLT, o Código Trabalhista, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, não há uma previsão clara e específica, explícita até, do assédio e dos danos morais. No momento em que o advogado ele vai relatar no judiciário para que o juiz julgue aquela situação, ele se socorre de outros institutos legais, no caso, que é o Código Civil. O juiz trabalhista ele se vale de uma lei civil
que tipifica a existência de um dano moral para poder punir a empresa que pratica atos... Porque as leis do trabalho não estão preparadas para definir o assédio moral. Exatamente. A CLT, que é a lei própria que trata das questões trabalhistas, das questões laborais, ela não tem institutos próprios que prevêem ou que clarifiquem, dimensionem também e clarifiquem o que seria o dano moral. Até porque eu acho que a gente tem, quando entra numa empresa, faz capacitação, faz segurança no trabalho, tem uma série de preocupações. Mas nenhuma empresa para assim, vamos falar de assédio moral, Exato. vamos dar um curso para as pessoas entenderem o que é assédio moral. Exato. O que você está falando pega muito numa discussão, né? Quando vou às empresas, eu levo muito esse questionamento para eles. Do ponto de vista burocrático, a empresa lida com 2 grandes tipos de recursos, recursos transformados e recurso transformador. Os recursos humanos, eles estão dentro da categoria de recurso transformador. Eles atuam sobre a matéria-prima junto com a tecnologia para transformar a matéria-prima em um produto acabado. O que a gente precisa entender é que o ser humano dentro da organização, ele também é um recurso transformado. Ele, pelas relações de trabalho, são transformados em pessoas melhores, em indivíduos melhores, profissionais melhores, cidadão melhor, ou ele pode ser transformado em alguém pior. E aí é nessa situação, nessa percepção em que o assédio moral transforma esse indivíduo em um ser humano pior, em um trabalhador pior e em um cidadão muito menos habilitado para conviver em harmonia com a sociedade que está fora da empresa. Então, na hora que a empresa se imbui, ela entende que as relações de trabalho podem transformar o trabalhador em alguém melhor ou em alguém pior, ela começa a perceber a importância de lidar com esses aspectos e pensar em criar um ambiente de trabalho favorável à evolução do indivíduo, não à involução. É como a gente diz, o trabalho enobrece o homem, então é para enobrecer, não é para diminuir. E temos que ter um olhar diferente também, porque as pessoas pensam assédio moral. Assédio moral é o descendente, né? Mas não, tem o ascendente também. Existe também um assédio moral do funcionário para o gestor. Como entendeu? Pode funcionar? Não? Por exemplo, o gestor está em algum lugar e ele é casado. Está bebendo com as amigas, com aquela festinha. Algum colaborador, por má índole, ele tira foto, ele faz alguma coisa e começa a chantagear. Coloca o chefe em algo Exatamente. de fofoca, Então, escândalo. o que ele quer? Ele quer subir ali. Então, ele vai subir através desse assédio, que é o ascendente, que é de baixo para cima. Eu nunca tinha A pensado teoria nisso. tem isso E as também. circunstâncias para prejudicar o superior na expectativa de tomar aquele lugar, de se destacar mais do que esse superior. Dentro desse contexto todo, a importância matriz, aonde que se resolve toda essa situação, é no bojo da empresa. Porque os recursos humanos e a administração da empresa como um todo, ela tem que ter uma visão humanizada do trabalhador. Muitas vezes chega um caso no meu escritório em que, por exemplo, uma anotação desabonadora na carteira de trabalho do trabalhador gera um dano moral. Qualquer tipo de anotação? Qualquer tipo de anotação desabonadora na CTPS do trabalhador gera o direito a um dano moral. Mas uma advertência, por exemplo, quando ele não Gera um dano cumpre moral. Se for anotado na CTPS na carteira, a CTPS ela tem regrinhas explícitas para o que pode e o que não pode anotar. Mas as empresas têm fichas do funcionário, então quando ele é insubordinado, por exemplo, a pessoa pede alguma coisa para ele fazer e não faz, ele recebe uma advertência. Isso aí não tem problema. Não, isso é o poder diretivo da empresa. A empresa tem um poder diretivo e ela deve exercê-lo. O que eu estou colocando é uma questão de anotações desabonadoras, com um exemplo de assédio moral e de dano. Por exemplo, a revista íntima em estabelecimentos privados. Então, o trabalhador tem que provar todos os dias que ele é inocente. Isso é tão comum. É extremamente constrangedor. Isso. Eu tenho casos de grandes empresas que elas abrem a bolsa mas são muitas, e observam coisas poucas, até íntimas. Então, aonde é o nascedouro do problema? Em que pese as leis em si, elas têm a visão punitiva, mas o nascedouro do problema está dentro da empresa mesmo. Então a empresa tem que entender que o trabalhador ele tem que ter uma visão humanizada e que ele tem que ser respeitado como trabalhador mesmo. Eu como estudante de graduação ainda de psicologia, no término, eu terminei em gestão de pessoas, Eu fiz o 9 e o 10 de gestão de pessoas, então eu tive que estagiar em uma empresa aqui de João Pessoa, quer dizer que ela é fora de João Pessoa, uma fábrica
muito conhecida. E assim, os funcionários da gestão do RH não abriam a mochila quando saía na portaria. E os outros colaboradores setores, todos abriam. Então eu achava aquilo diferenciado. ridículo. Principalmente eu como futuro psicólogo humanizado que sou. Então assim, teve um dia que me falaram, e por que você não abre também? Falei, mas a sua mochila, mesmo que eles não peçam. Mas eu fiquei preocupado, o que será que o lado deles vão falar de mim, entendeu? Vão achar que eu estou querendo me aparecer. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Eu só tive esse olhar triste com a empresa. Mas, assim, e eu ser um militante lá dentro, jamais, porque eu era só estagiário, eu estava de saída. Era só um tempo, né? Sempre no momento desse, quando você sai da empresa, aí você vai lá e Agora, dá a denúncia, né? É. Esse tipo de comportamento Pois deixa de é, acontecer. eu achei um absurdo. o judiciário tem punido severamente essas questões, o judiciário trabalhista, né? Tem punido severamente questões latentes de assédio e dano moral, porque o judiciário tenta organizar a sociedade até numa ótica expiatória, ou seja, eu vou te punir agora para que você não reincida mais nessas ações. Né? Então, mas muitas empresas não mudam as práticas, a punição não faz o aprendizado. Então é aqui a grande chave alteradora desse problema, junto com um psicólogo ativo na empresa, né, que oriente o patrão, que oriente o RH numa parceria para que esse fato não desague no jurídico. Porque o advogado, ele é a ponta, tanto o advogado da empresa como o advogado do trabalhador, é a ponta da situação, né? Onde nasce é no RH. A gente vai ter que dar um intervalozinho, já demos nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente vai continuar, que eu estou vendo que essa discussão aqui vai longe. Inclusive a gente tem depoimentos de pessoas que passaram por assédio moral, a gente vai detalhar essas questões e tentar ajudar você a identificar se você em casa mesmo está passando por uma situação de assédio moral e o que fazer com relação a isso. Fique com a gente, aqui tem discussão.